Após receber o escudo de Steve Rogers e passar por uma jornada de mudanças aonde assume seu manto, Sam Wilson retorna como Capitão América. Porém, para ver se essa história vale a pena, bem, vamos voltar para o início. O filme começa com a apresentação do novo presidente dos Estados Unidos, que sim, tá meio diferente. Mas não só ele, como a Marvel também, porque o Ross menciona o Celestial no mar e o jornal fala da vez que o Hulk brigou com o Abominável. Que milagre mencionarem duas coisas que eu achei que tinham esquecido. Corta a cena e o Capitão América está em uma missão onde surra geral, mas o que ele não esperava é que o Coral, o líder da Sociedade da Serpente, estaria por lá. No que os inimigos fogem com um pacote, o Capitão fica para quebrar mais uns figurantes, inclusive um bem fortinho, enquanto o Falcão Torres para os inimigos, pega o pacote e finaliza a missão com sucesso. Longe dali, o presidente tá todo triste que sua filha não fala com ele, mas pelo menos recebe a boa notícia de que a missão foi um sucesso. E eu sei que eu ainda não recebi a boa notícia que tu se inscreveu no canal. Na parte do capitão, ele fica suspeitando de que foi muito fácil pro comprador não aparecer. Isso sem contar que o Coral fugiu. Joaquim fica todo felizinho que foi bem na missão e já fica todo não, porque agora tu podia me ensinar aquele golpe giratório de não sei o que lá, né? Podia me apresentar, quem sabe, o Homem-Formiga. Podia que... Não, pera, Homem-Formiga? Tipo... Olha quantos Vingadores tem. O cara que conheceu o Homem-Formiga. Eu entenderia se na luta contra o Thanos ele tivesse entrado. Mais tarde, Sam vai treinar com a Zaya Bradley e leva Joaquim junto. E na pausa já dá pra ver que o tiozão não gosta muito do capitão trabalhando pro presidente. E não é pra menos, já que o Ross já o prendeu em Guerra Civil. Sam fala que o mundo tá perdido e que ter o capitão ao lado do presidente ajuda a trazer a esperança. Mas que qualquer coisa ele tem uma amiga que tá lá do ladinho do presidente e se ela vê qualquer marmelada ali, ela avisa ele. Só que será que ela avisa ele que tu ainda não deixou o like? Além disso, ele fala que foi convidado pra Casa Branca e fala que gostaria que o Azaya fosse junto. E mesmo meio assim, ele vai até a festa. No que o capitão vai falar com o presidente, Ross fala que quer reconstruir os Vingadores, mesmo sendo o Tratado de Sokovia quem destruiu eles anos atrás. E o velho joga o jogo, porque ele fica, não, porque a gente pode decidir tudo junto, a gente faz aqui uma aliança. Suspeito. Após a conversa, o presidente vai fazer sua palestra onde fala sobre a Ilha Celestial Flutuante e que diversos países criaram centros de pesquisa para explorar seus recursos. E foi ali que eles encontraram algo mais indestrutível que o Vibranium, que foi batizado de Adamantium. E no caso, a missão que a gente tinha visto antes era para recuperar uma amostra do Adamantium que foi roubada do Japão. E é muito bom que ele fala sobre um tratado onde os países fodões lá vão pegar todo o Adamantium e depois distribuírem igualmente pelo mundo todo. Estados Unidos falando isso. Mas não dá pra pensar muito também, porque o Azaya levanta, pega uma arma e atira contra o Ross, o que começa uma brigaria louca com alguns infiltrados e Azaya sendo preso no lado de fora. E coitado do tiozinho, porque na hora que ele para, tu meio que percebe ali que ele não faz ideia do que tá acontecendo. Ao se encontrar com o presidente, Sam pede para investigar sobre o caso, mas aqui o Ross já mostra as garras dele, porque ele proíbe o capitão de fazer isso, porque fala que o Azaya é um terrorista, ele fala que a aliança deles acabou. E o pior, Ross fala que Sam Wilson não é o Steve Rogers. Continuando as notícias ruins, o Ministério da Justiça pede pena de morte pro tiozinho, mas para pelo menos ter uma boa, Joaquim analisa as gravações da festa e encontra algo suspeito. Então na parte de Sam, ele tá no telefone falando com Torres, quando do nada o Coral aparece atirando, começando aqui uma porradaria louca que termina com o capitão derrotando o líder das serpentes. De volta ao Ross, outros países falam que não vão assinar nada, até que ele resolva toda essa situação. E falando em resolver, agora o Sam retorna pra base e percebe que mesmo na mira, Bradley não acerta o presidente. E como na brigaria ali ele pegou o celular do Coral, Joaquim consegue achar o sinal do comprador em um local militar. Então a dupla parte para encontrá-lo. E sim, no local tem um prisioneiro do presidente Ross, que também é o responsável por tudo o que vem acontecendo porque ele conseguiu desenvolver um controle de mentes porque o Ross o abandonou. Mais tarde, o presidente vai se encontrar com o chefia do Japão, mas o cara já não quer mais fazer o acordo, já que segundo ele, suas provas, foi o próprio Estados Unidos quem roubou isso dele só para devolver publicamente como um ato de heroísmo. Falando no capitão, a dupla chega até o campo Eco 1, aonde entram sem problemas e encontram diversos arquivos, inclusive um que fala que o gatilho para ativar esse controle de mentes é uma música específica e vários flashes, mas é no que as luzes se apagam que o prisioneiro, antes conhecido como Samuel Stearns, se revela com um visual feio pra caramba e o codinome de líder. E só pra lembrar, foi no filme do Hulk que caiu umas doses ali de gama na cabeça dele, que upou o cérebro do cara, e aqui o roteiro se passa. Porque beleza, o Ross viu o potencial do cara e o prendeu ali pra ajudá-lo com diversas coisas, incluindo algumas maneiras que levaram o Ross a se tornar o presidente, e aí tu pensa, o cara é um gênio que pensa em milhões de possibilidades,
Então, como alguém vai conseguir derrotá-lo? Após dizer que não quer matar o Ross e sim só causar um caos, o líder vaza dali depois de deixar diversos figurantes para tomar uma surra. Só que não só dos dois, porque a ajudante do presidente e ex-viúva Ruth aparece para ajudar. Troca a cena e agora o trio vai até uma área militar, onde o Cap pede para um deles estudar os comprimidos que ele encontrou na base do líder. Ainda no local, Sam faz um acordo com o Coral dizendo que vai diminuir sua pena se ele falar o que sabe. E aqui basicamente, ele fala que foi sua unidade que encontrou Sterns no destroço do Harlem, e quando Ross ficou sabendo disso, ao invés de retirarem a Gama, eles colocaram mais. Para piorar, o Ross prometeu que iria tirar Sterns da prisão Echo 1 depois de se tornar o presidente. E bem, não foi o caso. Falando no presida, Ross vai se aproximando do Celestial, assim como os outros países, porque agora virou uma corrida para ver quem pega o Adamantium primeiro. Mas nem tudo tá perdido, porque o nosso trio chega no local e Sam conta sobre o controle de mentes para Ross. Mas não só isso, porque ele pergunta por que o presidente foi lá tantas vezes, e pior, por que tem exames sobre ele. E ao deixar o cara furioso, Ross conta que tava morrendo. Ou seja, como o coração dele tava todo ruim, Sterns fez alguns comprimidos que o ajudavam, isso em troca da liberdade, como a gente já falou. Mas tu pensa, o cara é um monstro e egoísta mesmo, porque o feião realmente ajudava ele, só que ao invés de soltá-lo, o cara simplesmente decide deixar ele lá para não perder os azulzinhos. Após mais uma falação, onde o Ross conta que sua filha não fala mais com ele, e tudo que o velho mais queria era ir com ela visitar umas plantas como eles faziam no passado, mas aqui um maluco interrompe a conversa pra avisar que um dos caças atacou o Japão. E aí meio que já é quase guerra mundial o bagulho, porque os japa atacam o navio do presidente, mas tá tudo certo, porque o Capitão América está ali pra ajudar, e pra mim até acho que essa é a melhor parte do filme, que combina o uso das asas com o escudo do Capitão. Mas no que tem uma cena de voaria maneira, o Falcão toma uma ruim e o presidente fica doidinho das ideias, cada vez com mais raiva. Mas calma, que ainda não é agora que vamos ver o monstrão. Depois de impedir uma guerra, o Capitão vai visitar Joaquim no hospital e recebe a visita de um velho amigo que virou político. E é muito bom pensar que o cara que já sofreu lavagem cerebral e com algumas palavras virava o soldado invernal, que era pica pra caramba, tá ali, político. Pior que isso, acho que é o fato do Sam duvidar dele mesmo. Pô, eu achei que a série dos caras ali não era pra eles se descobrirem e aceitarem os novos eus. Mas não, aqui volta a pauta. Ai, porque eu não tomei o soro, que eu não sou digno de ser o novo Capitão América. Pelo menos Bucky tá ali pra relembrar da série e levantar sua moral. Na parte do soldado, ele descobre que os comprimidos têm radiação gama, mas ao invés dele já mandar um zap pro capitão, ele sai da área e o líder o manda de arrasta. E antes de irmos para a parte final, eu preciso dizer que até aqui eu acho que é um filme, que pra mim até funciona, pode ter ali um problema que outro, mas eu acho divertido, só que agora tudo começa a desandar. Na pracinha, o líder vai falar com Sam, e voltando ao que eu falei, como vencer um cara que pensa em tudo? Não vence, porque ele simplesmente se entrega. E deu. Acabou o vilão. No que o presidente tá respondendo algumas perguntas, ele começa a ficar irritado com os jornalistas, e bem, é aqui que temos um Hulk. Mas tá tudo bem, porque o capitão surge para ajudar e presta atenção, porque o Hulk dá um super soco nas asas de Vibranium e tu percebe que o maluco é forte, que é meio óbvio, né, mas calma que eu vou chegar no raciocínio. Após destruir muita coisa, o Hulk vermelho vê uma bandeira dando mole e isso aí acontece. Sim, o cara sem o soro, com asas de Vibranium, que tancaram ali, mas, né, deu pra ver que o bagulho foi doido, segura o treco com a própria força. Depois de muita brigaria, voltamos à pergunta: como vencer alguém indestrutível? E um detalhe, beleza, o Hulk dos quadrinhos consegue se controlar, mas vale lembrar que essa é a primeira vez que o Ross se transforma nele, então, teoricamente, não tem como ele se controlar agora. Só que não, porque o capitão leva ele até o lugar de florzinha lá que ele passeava com a filha, e com um discurso e um CGI horrível, ele faz o vermelhão voltar ao normal. No fim, Sam tira a Zaya da prisão, Ross aceita ser preso na balsa, mas pelo menos recebe a visita de sua filha, Joaquim continua sua recuperação e é convocado para os Vingadores, e o líder, que também tá preso, fala pro capitão se preparar porque a briga do multiverso se aproxima. O que faz assim nós chegarmos ao fim do filme, e é aquilo que eu falei, pra mim até a primeira metade ali ainda é legal, só que depois meio que essa resolução de vencer os vilão não faz sentido, porque um se entrega e o outro é discurso. Mas não só isso, como o CGI nesse finalzinho é bem ruinzinho. Não que isso importe muito também, porque o que importa mesmo é tu me dizer o que achou do filme, porque pra mim, Capitão América 4 merece uma nota N de não deixem te controlar e deixe o like no vídeo.